verdadeiro motivo pelo qual as suas relações amorosas não fluem bem é o fato de que a sua régua emocional ela está no chão. Os seus padrões são baixos demais para encontrar um homem que vale a pena. Consequentemente, tudo que você encontra são pessoas que tiram a sua dignidade. E talvez você possa me perguntar, mas o que é uma régua emocional? Basicamente, ela é a consequência de um senso de merecimento interior. Quanto mais você se sente merecedora de uma vida digna, mais digna a sua vida se torna. Quanto menos você se sente merecedora de uma vida digna, menos digna essa vida se torna. O resumo da ópera é, quando o seu senso de merecimento aumenta, a sua régua, que é uma espécie de consequência desse senso de merecimento, sobe. Como uma espécie de termostato. Você entende? E quando a sua régua sobe, você se blinda de tudo aquilo que não te traz paz. E talvez agora você esteja se perguntando, mas como eu faço para elevar o meu senso de merecimento? Como eu faço para realmente não aceitar migalhas? Como eu faço para construir uma vida mais digna, que me permita encontrar o relacionamento que eu tanto desejo? E a verdade é uma só. O merecimento também é uma consequência. Assim como a régua emocional é consequência do merecimento, o merecimento também é consequência de algo. Que algo é esse? Bem, vamos lá. Dentro de nós existe uma espécie de sistema. Um sistema de convicções. Essas convicções nada mais são do que verdades que nós construímos sobre como o mundo é, sobre quem nós somos, sobre o que as pessoas representam. Essas crenças, essas convicções, são ecos das referências e experiências que nós tivemos ao longo da vida. Às vezes, você pode se deparar com alguém que diga, poxa, mas então nós precisamos mudar as crenças, porque se eu mudar as crenças, logo a forma como eu enxergo o mundo também vai mudar. E é uma realidade. Só que a questão é que uma crença, ela não se muda do nada. Ela necessita de novas experiências. À medida em que eu mudo a qualidade das experiências que eu vivo, o meu cérebro começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. E à medida em que eu enxergo o mundo de uma forma diferente, eu me percebo diferente. E a maneira como eu vejo tanto o meu próprio mundo interior, quanto as pessoas, as coisas, a realidade e tudo que me norteia, incluindo um relacionamento, também muda. Então vamos de novo. Régua emocional, consequência do senso de merecimento. Senso de merecimento, consequência das crenças que eu desenvolvi sobre quem eu sou, sobre o que eu sou capaz de fazer, sobre o que o mundo representa, sobre o que as pessoas significam, sobre essas coisas todas. Ora, logo, se eu mudo as minhas crenças, eu mudo meu senso de merecimento. Se eu mudo meu senso de merecimento, eu também mudo as minhas escolhas. Quanto mais alto o meu merecimento, menos eu aceito coisas que não fazem sentido para o meu próprio coração. Tudo bem, André? Entendi. Na teoria é ótimo, mas e na prática? Como é que eu mudo esse tal de sistema de crenças? Uma palavra, muda toda a tua vida. Eu gostaria muito que você anotasse, quando eu tomo um gole de café. Você gosta de café? Eu adoro café. Café é um negócio maravilhoso, né? Quando você tem seus vícios, eu também tenho os meus, né? Café é um deles. Mas enfim, pegou aí um papel e uma caneta, porque eu não abro mão que você anote essa palavra. O que muda totalmente o nosso sistema de crenças e, por consequência, em uma espécie de efeito dominó, faz com que a nossa régua emocional suba, depois de todo aquele processo que eu te expliquei, é a referência que você tem das coisas. Quer mudar suas crenças? Você precisa mudar suas referências. Como eu mudo as minhas referências? Bem, quando nós pensamos em referências, elas se dividem em subcategorias. Eu tenho as referências de ambiente, eu tenho as referências de pessoa, eu tenho as referências de tratamento. Tudo na nossa vida tem como base uma referência que em algum momento eu construí. Essa referência eu muitas vezes adotei como um padrão e passei a acreditar que as coisas eram exatamente como aquela referência que eu construí dentro da minha cabeça. Vou te dar um exemplo. Relacionamentos amorosos. Aonde está grande parte das frustrações amorosas que as pessoas vivem? Está na referência que elas têm do que é uma relação. E essa referência vem muitas vezes, não sempre, mas de dentro de casa, do próprio relacionamento dos pais. Então veja, ela experimentou uma realidade, que é a realidade dos pais. Então como os pais viveram a própria relação? Como a família viveu a própria relação? Como era o eixo amoroso familiar? E muitas vezes, tudo aquilo que a pessoa viu, ouviu e sentiu, que são as três formas pelas quais nós interagimos com o mundo e absorvemos
referências, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto, não foi positivo. Logo, como aquilo não foi positivo, a pessoa absorve aquela realidade negativa como uma referência de como as coisas normalmente são. E ela constrói toda uma vida baseada naquela referência. Logo, se a referência é péssima e eu acredito que a vida é daquele jeito, pelo que eu vi, ouvi e senti, eu passo a atrair alguém que seja parecido e se enquadre nos padrões que eu tive de observação. Então, poxa, meu pai era meio capaz de gesto, meu pai isso, meu pai aquilo. A pessoa muitas vezes se conecta com alguém que é assim, pela referência que ela tem, pela forma como ela passa a ver as coisas. E sabe o mais bizarro? Às vezes essas referências, elas, óbvio, né, são cognitivas, racionais, você viveu aquilo, mas elas ficaram ocultas. Porque na cabeça da pessoa ela pensa, tá, mas eu não sou assim. Pois é, mas o padrão emocional que formou aquela referência, naquela época da vida, ele tem tanta força, mas tanta força, que ele condiciona toda a sua vida a repetir as mesmas dores do passado. Então você abaixa a sua régua emocional. Quando você conhece alguém que mais ou menos se encaixa naquele senso de realidade que você já experimentou quando era pequena, pela observação, você logo pensa, poxa, a vida é isso mesmo. E você passa a se acostumar com aquele tipo de relação. Só que os relacionamentos, eu sempre falo isso para os meus clientes, para os meus alunos, assim, o relacionamento, ele pode te destruir. Alguns te levam, outros te destroem. Se a pessoa tem uma régua emocional baixa por tudo que ela experimentou, a probabilidade dela encontrar um relacionamento que a destrua é muito grande. E quanto mais aquele relacionamento fica tóxico, ruim, instável, mais a pessoa vai baixando a própria régua emocional e aceitando mesmo. Consequência disso é, traumas novos se formam e fortalecem as convicções antigas que ela teve sobre o que era o amor. Se eu quero mudar tudo isso, eu preciso necessariamente mudar os padrões que eu tenho dentro da minha cabeça. Construir novas referências. E qual a melhor forma de você encontrar novas referências? Através de um método chamado Deixe de Ser. Né, que foi um método que eu desenvolvi ao longo de 15 anos para tratar esses padrões, essas referências. Para fazer você enxergar as coisas de uma forma diferente através de um acompanhamento terapêutico profundo. O link está aqui na descrição. Mas volta comigo que eu tenho mais coisa para te falar. Uma vez que eu identifico esses padrões, essas referências e vou mudando eles, naturalmente meu senso de merecimento aumenta. E aí você começa a se sentir deslocado dos ambientes que você está. Você começa a se sentir deslocado das rodas que você frequenta. Você já viveu esse processo de transformação? Em algum contexto da sua vida? Vamos pegar o exemplo dos amigos. Então, de repente, você fez o seu ensino médio e decidiu ir para a faculdade. E as pessoas com as quais você estudava no ensino médio não foram para a faculdade. Não que isso seja certo ou errado, tá? Hoje em dia dá para fazer muita coisa legal sem ir para a faculdade. É só um exemplo. E muitas vezes você vai tentar interagir com as pessoas que você era extremamente conectado na adolescência e você não consegue. Por quê? Porque você mudou a referência do ambiente, você passou a falar sobre outras coisas, você passou a interagir com outras pessoas, você passou a ter outras prioridades, entendeu? E aquelas pessoas, muitas vezes, também passaram a ter outras prioridades que se distanciaram das suas prioridades. Então vocês passaram a ler o mundo de formas diferentes, através de novas referências. Às vezes você foi para a faculdade e a pessoa foi trabalhar. E aí o que importa para ela é diferente do que importa para você. Então você quer uma carreira pública, entende? Talvez a pessoa queira só ganhar um pouco de dinheiro para ajudar em casa. São realidades distintas que desconectam pessoas que antes estavam conectadas. Faz sentido? Então, o problema do senso de referência, das disposições ambientais, de todos esses processos é essas informações que foram organizadas e construíram as referências que você carrega na sua vida, muitas vezes são da infância e da adolescência. É como um cimento seco. Não é simplesmente eu falar para você falar, pô, agora eu vou mudar todas as minhas referências, vou ir para outros ambientes e vai resolver a minha vida e minha régua emocional. Não, às vezes precisa ir lá e quebrar aquela calçada toda que foi feita em cima do cimento para reconstruí-la. Entende? E é por isso que Deixe de Ser funciona. Porque ele faz esse movimento. Pô, André, significa que eu consigo viver sem ele? Olha, consegue. É óbvio que consegue, qualquer pessoa consegue viver, mas a questão é, qual a qualidade de vida que você tem se você não olha para dentro, entende? Pensa nisso. Lembra de encaminhar esse vídeo para alguém que você ama, alguém que está precisando mudar suas referências, que no fundo merece muito mais. Lembra de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, isso também é muito importante para a gente. Que Deus te abençoe
e eu te vejo muito em breve.